Você decidiu que você vai criar o próximo sucesso indie e vai vender milhões de cópias. Ou então talvez tu só queira um novo hobby. Acredita em mim, é super divertido. De uma forma ou de outra, você tá aqui porque você quer criar jogos e você ouviu falar de uma engine chamada Godot. No momento que eu tô gravando isso, a Godot tá numa ascensão absurda. E hoje você vai aprender a criar teu primeiro jogo nela. Então, bora! Para seguir esse tutorial, eu recomendo que você já saiba um pouquinho de programação. A linguagem que a gente vai usar é o GDScript, que é uma linguagem própria da Godot Engine, mas fica calmo que ela é muito parecida com a maioria das outras linguagens que tem no mercado hoje. Se você consegue entender o básico desse código que eu estou mostrando agora, que isso aqui é uma variável, essa outra linha é uma função, e aqui eu estou chamando essa função, você está pronto para iniciar. O jogo que a gente vai criar hoje é esse. Ele é um bichinho virtual super inspirado em Tamagotchi. Só tem um botão nele, que é o botão para dar comida para o nosso bichinho. Se você não der comida para ele, ele vai ficando aos poucos cada vez com mais fome e vai ficando triste. Se ele passar muita fome, ele vai morrer. Ele é um jogo super simples e até um pouco bobinho, mas ele vai servir para a gente entender os fundamentos básicos da Godot. Antes de pôr a mão na massa, infelizmente eu vou ter que passar alguns minutos de teoria, mas faz parte, né? Você precisa entender esses 3 conceitos da Godot que eu vou passar agora. Eles são usados o tempo todo para fazer qualquer tipo de jogo. Se você entender só essas 3 coisas, então esse vídeo já valeu a pena. Então foca aqui e vem comigo. Conceito número 1. Nodos. Nodos são os blocos que constroem o nosso jogo dentro da Godot. Cada nodo dentro da Godot faz uma coisa específica, e tu vai montando aos poucos o seu jogo com eles. Existem vários tipos diferentes de nodos dentro da Godot. Por exemplo, o Sprite 2D é um tipo de nodo em que o objetivo é só mostrar uma imagem na tela. Se você quiser que teu personagem tenha um desenho, você vai usar um Sprite 2D. Uma label, por sua vez, é só um texto. Quer adicionar o nome do teu personagem no canto da tela ou então embaixo dele, você vai usar uma label. Agora, se você quiser que o teu personagem se movimente e pule livremente, ele vai ter que ser um Character Body 2D, que é um tipo de nodo especificamente para lidar com a física necessária para esse tipo de movimento. E a lista continua. Se quer música, existe o Audio Stream Player. Quer adicionar um botão? O nodo Button já existe. Você precisa contar 10 segundos até que seu personagem se afogue? O nodo Timer está aqui para te ajudar. Eu não tenho tempo aqui para ficar falando de todos os tipos de nodos, mas saiba que para quase todos os comportamentos que você acha que você precisa num jogo, vai ter um nodo específico para te ajudar nisso. Quando a gente for fazer o jogo, daqui a pouquinho, a gente vai usar 4 tipos diferentes de nodos. Conceito número 2. Cenas. Agora que você já entendeu o que são nodos, o conceito de cenas fica super fácil. Cenas são conjuntos de nodos que ficam salvos em um arquivo mesmo com extensão .tscn. Quando o teu jogo se inicia, uma dessas cenas vai ser carregada. Geralmente a cena do menu, que tem o botãozinho de jogar, configurações, etc. Mas aí quando você clica no botão de jogar, a gente troca essa cena pela cena do nível 1. E quando você termina o nível 1, você troca de novo pela cena do nível 2. Mas o mais legal das cenas é que elas não precisam ser só uma tela inteira. Elas podem ser só um pedaço da tela. Por exemplo, vamos pensar na cena do nível 1. A gente tem todo o cenário, por exemplo, gramado, uma casinha, algumas flores, mas você tem também o teu personagem. Mas espera aí, no meu nível 2 eu também vou ter exatamente o mesmo personagem. Então o que eu vou fazer vai ser criar uma cena específica só para o personagem e aí eu adiciono essa cena tanto no nível 1 quanto no nível 2, e em todos os outros níveis. A vantagem disso é que agora meu personagem está separado no seu próprio arquivo, e se eu quiser, por exemplo, trocar a cor da roupa dele de verde para vermelho, eu só preciso fazer isso na cena do meu personagem e isso vai ser replicado para cenas de todos os níveis. No jogo que a gente vai fazer hoje, a gente vai ter uma única cena. Isso porque o Tamagotchi é basicamente uma tela só e não tem elementos suficientes para valer a pena a gente separar em várias cenas. Conceito número 3. Sinais. Essa é a parte que a gente vai começar a trabalhar com código. Sinais são formas que a Godot utiliza para nos notificar que alguma coisa aconteceu. E aí você pode se perguntar, que tipo de coisas que a Godot nos notifica? Um botão foi pressionado, ou você clicou num item, uma bala atingiu o inimigo, um cronômetro terminou, o teu personagem colidiu com alguma coisa, ou o teu mouse entrou numa área específica da tela, e muito mais coisa.
A engine te permite saber quando uma infinidade de coisas aconteceram. E aí, ela também te permite reagir a esses eventos escrevendo um código para isso. No caso do nosso jogo, o nosso bichinho vai ter uma quantidade de vida que vai diminuindo aos poucos. Quando a gente clica no botão de comida, um sinal vai ser emitido, e aí a gente vai reagir a ele, mostrando a animação do personagem comendo, e também a vida dele vai aumentar. E aí você pode estar se perguntando, como que esses sinais são emitidos? E a parte legal disso é que a gente volta para os nodos. Cada nodo é responsável por emitir seus próprios sinais. Por exemplo, um nodo timer, que é tipo um cronômetro, é responsável por emitir um sinal quando ele termina. Já um nodo do tipo botão emite um sinal quando ele é pressionado. Maravilha! Você já sabe os 3 conceitos fundamentais do Godot. Vamos revisar rapidinho? Nodos são blocos com funções diferentes que a gente vai usar para montar o nosso jogo. Cenas são conjuntos de nodos reutilizáveis que a gente vai salvar no arquivo. E os sinais são a forma que a Godot utiliza para nos notificar quando algum evento ocorre dentro do jogo. Cheio de teoria, bora para a prática. Quando eu inicio um novo projeto dentro da Godot, é essa tela que a gente vai ver. A gente pode ver aqui que a gente tem o nosso cenário, por enquanto ele está em 3D. Então eu já vou clicar aqui em 2D, já que o nosso jogo vai ser em 2D, e ele vai voltar ali para um plano cartesiano. Aqui na minha esquerda, olha só, está escrito Scene, que no caso é a nossa cena. É aqui onde vai conter todos os nodos da nossa cena atual. Por enquanto a gente não tem nenhuma cena salva, tanto que se a gente olhar aqui embaixo, não tem nenhum arquivo .tscn. Antes de a gente criar uma cena, o que eu vou fazer vai ser importar alguns recursos que a gente vai usar, que são os desenhos mesmo, né? Um monte de PNG. Eu já tenho aqui em uma pasta todos os meus recursos, tá? São várias imagens que eu vou utilizar. A gente tem, por exemplo, o nosso fundo aqui, bonitinho. A gente tem o nosso botão não pressionado e tem uma versão dele também pressionada. E a gente tem aqui também os personagens. Eu tenho, por exemplo, aqui essa animaçãozinha aqui, com 4 versões dele sorrindo. Eu tenho quando ele tá triste, que é quando ele vai estar com fome. Eu tenho também dele comendo, olha só. São várias imagens aqui, onde vai acontecendo a animação. E eu tenho também aqui o sprite dele morto. Eu vou selecionar tudo isso aqui. E aí eu vou criar uma nova pasta dentro dos meus recursos. Eu vou chamar de Assets. É o nome comum para se dar para essa pasta. E aí eu vou só colocar aqui abrir no File Manager. E eu vou colar aqui, fechar. E quando eu volto para a Engine, já vai aparecer aqui todos os meus assets. Agora que a gente já tem os nossos assets, a gente vai começar a criar a nossa cena. Toda cena tem um nodo principal, tá? A gente chama de nodo raiz. E eu vou iniciar agora, eu vou utilizar o fundo como nodo raiz, pode ser, tá? Eu vou vir aqui em outro nodo, Other Node. E aqui eu tenho uma lista de todos os nodos que eu poderia selecionar. Como eu já tinha falado, quando eu quero adicionar uma imagem, eu vou usar o Sprite 2D. Então eu vou pesquisar aqui por Sprite 2D. Maravilha, já achei. Eu vou selecionar ele e clicar em Create. E olha só, já apareceu aqui o nosso nodo. Eu vou só renomear ele, botão direito, Rename, e eu vou chamar de fundo só, tá? E quando eu seleciono ele aqui, na minha direita, nesse painel, vai ter várias propriedades desse nodo. A principal delas é essa textura aqui. Então eu posso selecionar onde está escrito aqui Empty, que é vazio, Load, e aí eu vou selecionar o meu fundo. No momento que eu seleciono o fundo, ele já aparece aqui na minha cena. Olha que bacana. Eu só vou posicionar ele um pouco melhor aqui. Pode ser mais ou menos aqui. Perfeito. Agora que eu já tenho alguma coisa nessa minha cena, eu vou dar Ctrl S para salvar ela em disco, tá? Então, Ctrl S, ele já vai me pedir qual que é o nome. Em vez de fundo.tsn, eu vou colocar jogo, só aqui, acho que é mais fácil. Vou salvar. E agora eu vou tentar já rodar o meu jogo. Olha só, aqui em cima tem esse botãozinho de play. E quando eu tento rodar, ele vai me pedir qual que é a cena que eu quero rodar. Lembra que eu tinha dito que normalmente é o menu? Então, nesse caso não tem menu, vai ser direto a nossa cena principal de jogo. Então eu vou clicar aqui em Select Current, que vai selecionar essa minha cena atual. E olha só, a gente já tem alguma coisa acontecendo aqui. A tela está muito grande aqui, então eu quero diminuir para ficar só do tamanho dessa imagem. Então vamos lá, vou fechar aqui.
Eu vou ver qual que é o tamanho da imagem. Olha só, é 234 por 273. Para diminuir a tela para esse mesmo tamanho, eu vou vir aqui em Project, em Settings, e aí eu venho aqui em Window, que é janela, e aqui na Viewport Width e Height, eu vou colocar, vamos lá, 234 por 273. Maravilha, e eu vou fechar. E agora minha tela está exatamente desse tamanho, então se eu rodar de novo, agora a gente tem uma tela bem menor. Vamos adicionar nosso personagem agora? Eu vou fechar aqui, e olha só, agora eu vou adicionar um novo nodo dentro do nodo principal, que é o fundo, tá? Então, botão direito, adicionar nodo filho, no caso Add Child Node. E agora, para adicionar o nosso personagem, a gente poderia colocar um sprite 2D, mas aí ele não teria aquela animação. Em vez disso, a Godot tem um outro nodo chamado Animated Sprite 2D, e é esse que a gente vai selecionar. Selecionei, eu vou só renomear aqui clicando 2 vezes e colocar como personagem, pode ser? Personagem. E olha só, aqui nas configurações eu tenho uma aba animação e aqui tem essa outra configuração chamada Sprite Frames. Eu vou clicar aqui em Empty e vou clicar em New Sprite Frames. Agora, quando eu clico em cima dela, a gente vai ter essa aba aqui, que vai mostrar todas as animações disponíveis. No caso, a gente vai ter 4 animações. Vai ser o nosso Idle, que é aquela animação padrão dele, quando ele está feliz. Vai ter o Idle triste, vai ter ele comendo e vai ter ele morto também. E olha só, as animações estão aqui nesse painel. Por enquanto só tem uma chamada Default. Eu vou renomear isso aqui, eu vou chamar de Idle feliz, certo? E agora eu preciso colocar todas aquelas imagenzinhas da animação. Para importar elas, eu vou clicar nesse botão aqui, Add Frames from Sprite Sheet. No caso, uma Sprite Sheet é esse tipo de imagem aqui, onde tem animação, todas na mesma imagem, mas a gente vai subdividir. Eu vou selecionar aqui o Idle feliz, certo? E olha só, agora ele vai me dar a opção de selecionar as imagens. Mas ele está dividido de forma errada aqui, né? A gente pode ver que na horizontal está 4 e na vertical está 4 também. No caso, na vertical a gente tem só 1, então eu vou colocar 1, dar Enter, e agora sim ele vai ter a subdivisão certinha. Então eu posso selecionar as 4 imagens e adicionar os frames. Olha só, cada imagenzinha é um frame diferente agora, e eu posso rodar clicando aqui ó, nesse botãozinho de play. Olha só que bacana, a gente já tem um personagem animado. Eu vou aproveitar que eu já estou nessa tela e eu vou adicionar todas as animações, tá? Então eu vou fazer o mesmo processo. Clica aqui ó, em criar uma nova animação. Agora eu vou renomear para Idle Triste. E eu seleciono o mesmo botão, seleciono a Sprite Sheet Idle Triste, diminuo de vertical para 1 e aí eu seleciono as 4. Adicionado a gente já tem um Idle Triste. Próxima animação, no caso vai ser comendo, certo? Clico aqui, seleciono o Sprite Sheet comendo. Aqui a gente tem um monte a mais, se não me engano são 21, deixa eu testar isso aqui. A vertical vai ser 1 e na horizontal são 21. Acredito que esteja correto. Então agora só para ganhar tempo eu vou clicar aqui em selecionar todos. Então Select All, adicionar 21 frames. E agora só, a gente tem a animação de comida, que também está bem bacana. A última animação vai ser a animação dele morto, então eu vou chamar só de morto. Clico aqui, Sprite Sheet morto, vertical é 1, e aqui são 6, isso, 6. Seleciono todos eles, adiciono. Maravilha. Agora tem umas configurações a mais que eu quero fazer. A primeira delas é que eu vou clicar aqui no Idle Feliz, e eu vou clicar aqui em Autoplay on Load, que ela vai ser a animação principal, e quando começar a minha cena, ele já vai começar a tocar. Então, seleciono aqui. Outra coisa que eu vou prestar atenção é nesse botãozinho aqui que está marcado como loop, quer dizer que ele fica infinitamente em loop. Pro Idle Feliz, Triste e Morto, isso está correto, certo? Então todos eles já estão pressionados em loop, mas o comendo não. O comendo acontece só uma vez e depois para. Então eu vou desselecionar o loop aqui. Na direita eu tenho também o FPS, que é o quão rápido a animação vai rodar. Talvez eu possa mexer aqui para deixar ele um pouquinho mais rápido. Eu acho que 6 está um pouco devagar.
5 tá devagar, vamos tentar 7. 6 eu acho legal. Vamos adicionar aqui 6. Morto 6 também. E o comendo, acho que a gente pode pôr 6 também. Tá bacana. Eu vou selecionar aqui o idle feliz, só para deixar ele pré-selecionado. E agora, a última coisa que a gente precisa criar aqui dos nossos nodos vai ser o nosso botão, certo? A gente vai ter aquele botãozinho aqui. Então, botão direito, adicionar child node. E aqui a gente vai pesquisar pelo nodo. Eu poderia usar esse button aqui, tá? Eu até vou adicionar para mostrar como ficaria. Só que ele é um pouco feio. Ele tem esse estilo padrão, ele ser um pouco transparente. A gente até pode mudar, mas em vez disso eu quero usar uma imagem mesmo com o botão. É por isso que a gente tem essa imagem de botão normal e pressionado. Então, em vez disso, eu vou usar uma variação do nodo de botão. Então, eu vou deletar esse botão, tá? Então, direito, delete nodes. Posso deletar. E em vez disso, eu vou usar um texture button, certo? Vou selecionar aqui. Vou renomear para comida. Botão comida, pode ser? Botão comida parece bom. E agora, você vai ver que por padrão, ele não tem nenhuma imagem. Mas eu posso vir aqui na direita, nas texturas, e colocar uma imagem para cada um desses status. No caso, eu quero usar só o normal e o pressed. Então, normal, seleciona, load, assets, botão normal. Aqui no pressed, de novo, load, assets, botão pressed. E agora, ele já vai estar funcionando como um botão deveria funcionar. Só vou colocar ele mais ou menos aqui, centralizado. Parece bom. Eu vou dar um Ctrl S e eu vou rodar o meu jogo. E olha só, o botão aqui também já parece estar funcionando. E agora a gente só precisa fazer o comportamento do personagem. Vamos começar fazendo só a animação de comida acontecer. Então eu vou fechar aqui. E agora eu vou selecionar o meu nodo principal aqui, o nodo raiz, que é o fundo. E eu vou clicar nesse botão aqui para criar um script para ele. Certo? Nesse script é onde a gente vai escrever o código que vai criar toda a lógica. Então, seleciono aqui, ele já vai sugerir o nome jogo.gd, tá ótimo para mim. E agora, ele já cria esse script para mim com essas duas funções. Por hora eu vou deletar, tá? Nas próximas aulas eu vou dizer exatamente o que são essas funções. Por enquanto eu vou deletar e vai ficar só essa primeira linha. Agora é a hora em que a gente se conecta ao nosso primeiro sinal, que é o sinal de clicar no botão de comida. Para fazer isso, olha que fácil. Eu vou selecionar o meu botão comida e aqui nessa aba eu vou clicar em Node e aqui a gente tem essa subaba Signals, que seriam os nossos sinais. Aqui ele vai ter uma lista bastante extensa de todos os sinais que ele pode emitir, mas o que a gente quer é o Pressed, que é quando ele é pressionado. Mas olha só, tem várias outras coisas que a gente pode explorar no futuro. Por enquanto eu vou selecionar o Pressed e eu vou clicar aqui embaixo em Connect, no botão de conectar. Quando eu clico em conectar, ele vai dizer para eu escolher qual script que eu quero conectar. No caso é o script do fundo e eu vou clicar em Connect. Olha que legal. Essa função ela foi criada automaticamente para mim e ela já está conectada ao meu sinal que vai ser emitido quando você pressiona o botão. Então dentro dessa função eu posso escrever, por exemplo, print, que é uma função para printar, para imprimir na tela um texto qualquer, e eu vou colocar aqui teste em caixa alta. Agora eu vou rodar o meu jogo e eu vou pressionar o botão. E olha que legal, toda vez que eu pressiono, aparece teste aqui embaixo. Ou seja, essa minha função já está conectada ao sinal que está sendo emitido quando o botão é pressionado. Eu vou vir aqui para cá, vou deletar essa linha, e agora o nosso objetivo é fazer com que a animação de comando toque toda vez que você pressiona nesse botão. Aqui entra uma pequena parte de orientação a objetos. Eu preciso de uma referência ao objeto de personagem, tá? Porque ele que é responsável por tocar as animações, já que ele é um Animated Sprite 2D. E aí eu vou chamar uma função chamada Play dentro dele, que é para rodar a minha função comendo. Para fazer isso, eu vou pegar esse meu personagem e eu vou arrastar para o código. E olha só que legal, ele já cria para mim o código que é responsável por pegar essa referência, que no caso é esse cifrão, e aí o nome que a gente deu ao nosso nodo, que no caso é personagem.
Quando eu faço isso, o personagem ponto play, eu vou chamar a função play dele. E aí, entre aspas, eu vou dar um nome da animação, que no caso é comendo esse mesmo nome aqui. E olha só que legal. Agora, quando eu clico, ele já começa a minha animação de comendo. Porém, existe um erro óbvio aí. Quando a animação acabou, ele não voltou para a última animação, ele só ficou parado. E não é isso que a gente quer. A gente quer voltar para a animação de idol feliz, certo? Então, eu vou fechar isso aqui. E eu já vou copiar essa linha e eu vou colocar a próxima animação, que é idol feliz. Porém, infelizmente, só fazendo isso não vai dar certo. Eu preciso primeiro esperar a animação de comendo terminar para depois chamar a Play Idol Feliz. Se eu deixar dessa forma, eu vou rodar e eu nem vou ver que alguma coisa aconteceu, porque ele troca para comendo e imediatamente troca de volta para Idol Feliz. Não é isso que a gente quer. A gente quer esperar o fim do comendo e para fazer isso, eu vou pegar essa minha referência do personagem e eu vou chamar o sinal que é emitido quando a animação termina. No caso é Animation Finished, certo? E no começo da linha eu vou usar uma palavra-chave chamada await. Await. Dessa forma, eu vou esperar até a Godot me dizer que a animação terminou para depois trazer a idol feliz. E agora sim, eu posso clicar, a animação vai rodar e somente quando ele acaba de comer a gente volta pro idol feliz. Maravilha? Agora, vocês lembram que eu falei no começo que o nosso personagem vai ter uma espécie de contador de vida e com o tempo ele vai baixando e ele só aumenta quando você come? Então, a gente vai criar esse contador agora. Então, eu vou fechar isso aqui e eu vou criar uma variável para essa vida. Para criar essa variável, eu vou usar a palavra var e aí o nome da variável, que vai ser vida. E daí eu inicio ela com um valor qualquer. Pode ser 100, por exemplo. Então ele começa com 100 de vida. Mas eu quero que a cada segundo ele perca 1 de vida, para que ele vá ficando com fome. Agora eu preciso de uma forma de ser notificado toda vez que 1 segundo se passa. E claro, a gente vai usar um sinal para ser notificado disso. O nodo que emite esse sinal é o nodo de timer, eu já comentei sobre ele antes na aula. Eu vou selecionar aqui o meu fundo e eu vou adicionar um timer. Vou pesquisar aqui por timer. Maravilha! Vamos configurar esse timer primeiro? Vou voltar aqui na aba de inspetor com o timer selecionado e vamos ver, a gente tem o quanto tempo ele vai demorar, 1 segundo tá ótimo. One shot é se ele roda só uma vez ou ele roda em loop várias vezes, a gente quer que ele rode várias vezes, então eu vou deixar essa opção do jeito que tá. E o auto start eu vou marcar, porque marcando ele vai começar a rodar o timer já quando a cena se inicia. Perfeito, as configurações já estão aqui. E agora eu vou me conectar ao sinal que diz quando esse tempo passa. Então eu venho para minha aba Node, Sinais, e a gente tem esse sinal aqui chamado Timeout, certo? Tem até a descrição aqui, se você colocar o mouse em cima ele vai dizer Emitted when the timer reaches 0, ou seja, ele é emitido quando o timer chega a 0. Vou conectar novamente, selecionar o fundo, Connect. E olha só, essa função vai ser chamada a cada 1 segundo. Então o que a gente tem que fazer agora é dizer vida recebe o que já tinha na vida menos 1, certo? Então a cada segundo ele vai baixando 1 por 1. Uma forma alternativa que eu gosto mais de utilizar é usar menos igual a 1. Faz exatamente a mesma coisa, vai reduzindo 1 toda vez que se passa. Mas tem mais coisas a se fazer dentro dessa função. Já que a vida reduziu, eu vou verificar para ver se ele não morreu ou se ele está triste. Então a gente vai criar uma regra bem básica aqui, tá? E para criar essa regra, a gente vai utilizar o operador if. Essa palavra-chave verifica uma condição lógica e executa um bloco de código se ela for verdadeira. Se não for, a gente pode opcionalmente usar um elif logo depois, para testar outra condição. E no final, também opcionalmente, a gente pode usar um else, que é executado quando nenhuma das condições anteriores foram verdadeiras. Por exemplo, vamos supor que eu queira descobrir em qual fase da vida uma pessoa está utilizando a idade dela. Eu poderia fazer algo assim. Primeiro eu faço um if para verificar se a idade é menor que 13. Se for, eu imprimo na tela dizendo que essa pessoa é uma criança. Depois eu faço um elif para verificar se a idade é menor que 18. Se for, eu digo que é um adolescente.
E por fim, se nenhuma dessas condições foram verdadeiras, eu faço um else para imprimir que a pessoa é uma adulta. Então eu vou dizer if, ou seja, utilizar um if, vida for igual a 0, quer dizer que ele está morto. Então eu vou chamar de novo essa mesma função play comendo para play morto, certo? E na próxima linha eu vou chamar um elif, certo? Que é uma junção de else if. Ou seja, se não for igual a 0, aliás, eu vou diminuir para menor ou igual a 0. E aqui no elif eu vou dizer, se a vida for menor ou igual a 50, ele vai ficar triste. Quer dizer que ele não tem comida suficiente. Então eu vou colar isso aqui e vou colocar idle triste. E por último, caso ele tenha vida maior que 50, eu vou colocar aqui idle feliz. Certo? Então vamos testar isso. Em tese, eu deveria rodar o jogo, ele vai diminuindo a vida a cada 1 segundo, e aí quando chegar menor que 50, ele vai mudar para idle triste. Como eu estou em 100 aqui, eu vou colocar em 55 só para reduzir o tempo, então depois de 5 segundos ele tem que ficar triste. Vamos testar. E, olha só, ele ficou triste depois desses 5 segundos, porque a variável de vida dele ficou menor que 50. E se eu esperar até ele chegar a 0, ele vai aparecer a animação de morto. Então eu vou esperar aqui e eu já volto. Pronto, a vida chegou a 0 e ele morreu, tá aqui a animação. Mas agora, a gente tem um erro óbvio aqui, que é caso ele esteja morto e eu dê comida, olha só, ele dá esse pequeno glitch, então a gente vai consertar isso agora. Para consertar isso, eu vou criar duas novas variáveis aqui no topo. Além da vida, a gente vai ter uma variável chamada está morto, que é iniciado em false, e daí se ele morrer vai mudar para true. E outra variável está comendo, que também é importante, porque se ele já está comendo, você não pode pressionar o botão de novo. Vamos lidar com esse comendo primeiro? Aqui olha só, quando ele começa a comer, eu vou dizer está comendo igual a true, e aqui, no final, está comendo igual a false. Outra coisa que a gente tem que fazer é aumentar a vida quando ele acaba de comer. Então vida mais igual a 10, por exemplo. Então ele vai ganhar 10 nessa barrinha de vida. Aqui em cima eu vou colocar uma verificação para ele não rodar caso ele já esteja comendo. Então if está comendo, eu só dou um return. E esse return vai impedir que o resto do código rode também. Além disso, eu também quero dar return caso ele esteja morto. Se ele está morto, não tem como reviver ele, né? Então eu vou selecionar aqui e eu vou adicionar um OR. Então, se ele estiver comendo ou ele estiver morto, essa função não vai fazer nada. Eu vou adicionar essa mesma condição aqui no timer também, tá? Então, se ele estiver comendo ou ele estiver morto, essa função não vai rodar. Outra coisa que eu vou fazer é vir aqui, quando ele morre, eu vou dizer está morto recebe igual a true, que é para essa condição fazer sentido, certo? Então agora eu vou rodar o meu jogo. Eu vou esperar alguns segundos, ele vai passar ali os 5 segundos, e ele vai ficar triste porque ele não tem comida o suficiente. E agora, quando eu clico para ele comer, ele come ali a maçã, e ele fica feliz de novo porque ele já tem comida o suficiente. É claro que se eu esperar alguns segundos, ele vai voltar a ficar triste porque o nível de comida dele já baixou de novo. A gente pode ver aqui que se eu clicar várias vezes, ele não dá nada porque no meio da animação de comida, ele não consegue mais comer de novo. E agora o que a gente vai fazer vai ser esperar ele morrer e a gente vai ver se está funcionando essa nossa trava de não deixar ele ser revivido uma vez que ele é morto. Se hidratem. Olha só, ele já morreu aqui. E agora, se eu pressiono o botão, ele não consegue mais comer porque ele está morto. Maravilha, a gente acabou de terminar o nosso primeiro jogo na Godot. Olha que slime mais bonitinho comendo a maçã dele. Eu sei que isso é um jogo simples, mas se você parar pra pensar, a gente aprendeu muita coisa sobre como a engine funciona, e você vai reutilizar essas coisas quando você for fazer um jogo mais complexo. Nas próximas aulas, a gente vai criando cada vez sistemas mais difíceis e utilizando recursos diferentes,
para você ir evoluindo cada vez mais e criar o teu jogo dos sonhos. Eu realmente espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de acompanhar as próximas. Até mais, tchau!